Josué, capítulo de número 2, versículo de número 18. Vamos fazer uma bem sucinta meditação da palavra do Senhor. Josué, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Aleluias, amém. Texto conhecido da igreja, penso eu. O livro de Josué começa Deus dizendo a Josué, Deus fala a ele dizendo: Moisés, meu servo, é morto. E Deus diz a Josué: levanta-te, tu e todo este povo. Uma vez Moisés desapareceu, 40 dias sumido no monte, Moisés morreu. Então o povo tinha uma certa dúvida se Moisés tinha morrido realmente. Mas Deus revela, fala diretamente a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. A notícia da morte de Moisés, imagina, aquele povo nasceu, cresceu, Moisés era a referência, era o homem que Deus usava, que Deus falava, abalou todo o povo. E Deus diz: levanta-te, tu e todo este povo. Não quero ninguém prostrado, abalado, abatido. Versículo 7 diz, Deus fala a ele: tem bom ânimo, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que prometi a seus pais. Josué recebe esta palavra no versículo 2, antes de atravessar o Jordão era a divisa. Separava, era a entrada da terra prometida, a terra de Canaã. Josué vai lá e faz o que ele aprendeu. Ele olha para trás e envia espias numa incursão militar para conhecer a terra. Só que ele faz diferente, era um homem inteligente. Na primeira vez que Deus, através de Moisés, envia espias, foi diferente. O Senhor Deus fala a Moisés: Moisés, separa os maiores, os príncipes, príncipe de Judá, príncipe de Isacar, príncipe de Zebulon, só os príncipes, os maiorais, os mais importantes foram separados para conhecer a terra e trazer uma palavra ao coração do povo, para examinar a terra, para observar a terra. E aí, os príncipes foram, eles tinham posição, queridos, eles eram maiorais, eles eram os príncipes da terra, tinham uma elevadíssima posição, respeito. Imagina aquela assembleia, se levanta todos os príncipes, os 12 príncipes, saem enviados, abençoados pelo povo, para ir examinar a terra que o Senhor havia prometido. Eles tinham posição, mas eram os maiorais, mas não eram crentes. Tinham posição, mas não tinham fé. Tinham uma postura, mas para Deus, irmãos, o que vale é ser crente. Não adianta ter posição e não ter fé. Não adianta ter assento entre os grandes e não ter Deus no coração. Não adianta andar pela vista. Não importa a altura que você se assenta. O que importa é como você está enxergando, como você está vendo. E a Bíblia diz que o justo é chamado a viver pela fé. Os grandes foram e voltaram e desanimaram o coração do povo. Os irmãos conhecem a história. Desanimaram de uma tal maneira, o versículo 13, 14, por melhor dizer, de Números, vem dizer que eles chegaram, disseram: olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, uma terra perfeita, mas as são grandes, os homens são valentes, são os guerreiros. E o povo chorou amargamente, passaram a noite inteira chorando, pela palavra que os príncipes trouxeram depois de visitar a terra. Passaram uma noite amargurados, lamentavam, dizendo: Senhor, por que nós não morremos no Egito? Por que nós não morremos no deserto? Porque o Senhor nos trouxe para nos entregar na mão destes homens. Nossas mulheres serão levadas escravas, nossos filhos serão mortos. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Levantaram um capitão para levar de volta eles para o Egito. A Bíblia diz que só 2 príncipes, Caleb e Oséias, até então era Oséias o nome dele, Josué,
Se levantaram, disseram que Deus daria a terra na mão dele, que Deus era com eles, que estavam olhando não pela vista, mas pela fé, e o povo tentou apedrejar os dois. Naquela vez Josué foi enviado, agora Josué é quem envia, e Josué é inteligente, ele aprende. Dessa vez ele não envia mais 12, e nem envia os grandes, ele envia 2, e envia 2 crentes, bendito seja o nome do Senhor. E eles foram examinar a cidade de Jericó, a primeira cidade a ser invadida, a ser conquistada. E quando eles saem enviados por Josué, eles chegam a Jericó, o primeiro lugar que eles entram, na casa de uma prostituta, num bordel. 2 crentes, irmãos, o que faz num lugar desse? Se fosse um santarrão, não tinha entrado, né, irmão? Se fosse um daqueles grandões importantes, talvez tinham olhado uma prostituta, jamais. Mas eles olhavam, não andavam pela vista, andavam pela fé, aleluia. E eles entraram na casa da prostituta na direção de Deus, porque Deus tinha uma palavra para eles, e a palavra estava na boca da prostituta, bendito seja o nome do Senhor. Deus tinha um propósito na vida deles, e Deus tinha um propósito na vida de Raabe, bendito seja o nome do Senhor. E eles entram na casa daquela mulher, o rei envia emissários. A Bíblia diz que eles foram enviados secretamente, mas não sei como o rei de Jericó ficou sabendo que eles estavam na cidade. E a Raabe esconde eles no telhado. Irmãos, conhecem a história? Quando os homens chegam, dizem, não, está aqui não, já foram embora, já saíram. Mas chegaram agora, não, já saíram. E ela dá essa palavra, esconde os homens. Depois que a guarda real sai, diz, olha, vão atrás deles, estão aí no caminho. Quem sabe vocês alcançam, antes de atravessar o Jordão, vocês alcançam eles. E quando os homens saem, ela fecha a porta. Os homens descem lá do telhado, eles estavam escondidos, e ela tem uma palavra de Deus para o coração daqueles homens. Vocês viram aqueles homens valentes atrás de vocês? Saibam de uma coisa, a cidade toda, Jericó inteira já sabe que o Deus dos céus, o Deus poderoso dos céus entregou essa cidade na mão de vocês, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus entregou o rei lá de Og, ele entregou tudo na mão de vocês. Está todo mundo sabendo, o coração do povo está desvalecido, porque conhece o Deus de Israel, bendito seja o nome do Senhor. Só que ela é inteligente, queridos. Raabe também é inteligente. Raabe, nesse momento aqui, ela não está traindo os cananeus. Ela era uma cananeia, ela não está traindo os cananeus, ela está fazendo uma aliança com Deus de Israel, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que pensa que nós estamos traindo o mundo, traindo nossa família, virando as costas para os amigos. Não, nós estamos com uma aliança com Deus de Israel, com Deus Todo-Poderoso. E fazer aliança com Deus muitas vezes é virar as costas para muita coisa, bendito seja o nome do Senhor. Ela virou as costas para Cananeia, ela virou as costas para Jericó, para virar na direção da igreja, na direção do povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas ela diz, eu vou, mas eu não vou sozinha. Ela pede a família, ela pede o pai, ela pede a mãe. Eu lembro daquele mesmo, daquele que prendeu Paulo e Silas, o carcereiro. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Raabe creu no Senhor, ela creu e foi salva, ela e a casa dela, bendito seja o nome do Senhor. Jericó estava condenada à destruição. Só havia um lugar seguro em Jericó, a casa de Raabe, bendito seja o nome do Senhor. Tudo ia ser destruído, mas a casa de Raabe ia permanecer de pé. Todos quantos quisessem viver, tinha que entrar para dentro da casa de Raabe. Por quê, irmão? Porque Raabe creu. Num lugar condenado à destruição, só vive quem crê. O mundo está condenado à destruição, igreja. Há uma sentença do céu sobre a terra. Há uma sentença do Todo-Poderoso. A injustiça, a maldade, a violência dos homens está se acumulando. O mundo está condenado. Não adianta eleger governo. Não adianta olhar para os Estados Unidos atrás de esperança. Só tem esperança quem olha para lá. E Raabe olhou na direção certa.
Aleluia. Ela deu a direção certa. Ela desceu os homens por uma janela. E o versículo que nós lemos para terminar esta sucinta meditação vem nos dizer que os homens dizem: olha, agora tu faz o seguinte, Raabe, é o sinal que eu quero. Quando nós entrarmos na cidade, atarás este cordão de fio de escarlata na janela por onde nos fizestes descer. Na janela por onde nos fizeste descer, coloca o fio de escarlata nela. Era o sinal. Quando a morte entrasse em Jericó, haveria um sinal vermelho na janela de Raabe. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a morte e a destruição entrar na terra, há um sinal vermelho, e o sinal é o sangue de Jesus Cristo. Quem tem esse sinal na vida? A condenação está vindo, há uma ordem de Deus, mas quem tem o sangue de Jesus na vida está guardado, a casa está guardada, o mal não pode entrar. Raabe fez uma aliança com aqueles homens, e aqueles homens disseram: a nossa vida é pela sua vida. Se alguém da tua casa morrer, nós morreremos também. E a primeira coisa que eles disseram para Josué, quando eles voltaram, disse: olha, tem uma mulher lá, tem uma casa lá, que não pode ser invadida. Deus entregou tudo, mas aquela casa não pode ser invadida. Por quê? Porque tem um fio de escarlata na janela. Deus vai buscar uma cananeia, uma prostituta cananeia, de um povo condenado, para colocar ela na genealogia. Abra a Bíblia aí em Mateus capítulo 1, versículo 5. Quem é que está na genealogia de Jesus Cristo? Olha só, e diz o texto que Salmão gerou de Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, e a Obed gerou a Jessé. O resto você já conhece a história. Raabe foi colocada aí porque creu no Senhor Jesus. O nome dela está aqui na Sagrada Escritura, porque creu no Senhor Jesus, porque botou o fio de escarlata na janela. Eu te digo nesta noite, meu irmão, o teu nome não está aqui na Bíblia, é um lugar de honra, mas o teu nome está no livro da vida, porque você botou um fio de escarlata também. Há um fio de... Quem tem este fio de escarlata? Quem tem o sangue de Jesus Cristo? E nesta noite nós estamos reunidos aqui para lembrar do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nós vamos celebrar agora, que foi vertido na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para aquele texto, querido, a lança entrou do lado do Senhor, e a Bíblia diz que desceu todo o sangue, desceu água também. Parece que a bolsa estourou, estava nascendo a salvação ali. A salvação estava nascendo, o sangue desceu e a água desceu. Todo menino que nasce com sangue e água, vem tudo junto, a bolsa estoura, vem sangue, vem água. Era a salvação, a minha e a sua. Antes de morrer, Jesus olha para o lado, conhece os ladrões. Jesus é extraordinário, irmãos. Ladrão, salteador. Salteador é assaltante, a mão armada. Eu me lembro de um assalto terrível que eu vivi lá em Carolina, quando trabalhava no Banco do Brasil. Os bandidos entraram, dispararam diversos fogo no telhado, escopeta, fuzil. A bala rechicoteava em todo canto. E nós corremos para o banheiro para se esconder lá dentro. E quando eles saíram, levaram um monte de refém, botaram numa caminhonete. Eu só não fui porque era alto. Um baixinho pegou aqui na minha camisa por trás, eu fiquei em pé. Disse: aqui não dá para ir não, só dá para me atirar para cima, ele é muito alto. Fica aí, grandão. Só glória. Jesus é bom. Fiquei lá, violentos.
Ele toda hora apontava para um colega nosso, dizendo assim: ó, lá no final, quando nós estivermos indo embora, eu vou te matar, viu? Toda hora ele falava isso. Gente ruim. Assim era aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Mas nós não somos melhores. A gente pensa que é melhor, mas a gente não é. Eu me lembro que quando acabou o assalto, o banco destruído, e as pessoas entraram, eu estava chorando, com pena dos meus colegas, que tinham sido levados, não sabia se iam viver ou se iam morrer. E as pessoas andando, procurando dinheiro, caçando dinheiro, empurrando as coisas para ver se tinha alguma cédula de 100, de 50, no meio dos escombros do banco. E eu fiquei olhando qual a diferença desse povo para aqueles ladrões que entraram. A diferença é que os outros pelo menos tinham coragem de pegar um fuzil e entrar. E eles não têm coragem e ficam roubando escondido aqui para não ser visto. Nós não somos melhores. Aí o ladrão olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz o que? Hoje mesmo estarás comigo. Quando o sangue descer, quando a última gota de sangue descer, você entra comigo no paraíso. Jesus Cristo inaugura o paraíso. Inaugurou o paraíso com um criminoso assaltante. Bendito seja o nome do Senhor. E a honra, irmão, e a honra não era sacerdote, não era da descendência de gente importante, não era ilustre, mas era crente, mas tinha fé, mas creu no Senhor, e ele entra no paraíso. É o único que eu sei que a Bíblia registra, que entra no paraíso ao lado de Jesus Cristo. Jesus vem andando, e ele vem andando do lado, as portas do paraíso se abrem, Jesus entra, e eles olham: Jesus eu conheço, quem está aí? Jesus era um ladrão, agora está comigo, aleluia, no paraíso. Deus é extraordinário. O sangue pode muita coisa. O sangue do Senhor pode muita coisa. A graça do Senhor é extraordinária, queridos. Nós lemos aqui de Moisés que foi morto. Outro extraordinário homem. Mas é interessante que ele escreve assim, ó: não matarás, né? Quem escreveu isso aí foi Moisés, amando do Senhor, é claro. Mas o que é que Moisés era? Um homicida. Moisés era homicida, matou e enterrou o corpo. Ocultação de cadáver, dá mais de 30 anos de prisão. Aí Deus pega um homicida que oculta o corpo do morto e manda ele escrever: não matarás. Você entende? Deus é gracioso, Deus é misericordioso. É por isso que nós vamos cercar a mesa do Senhor. Eu não sei se você tem alguma mancha, se tem alguma nódula, se tem alguma coisa. Eu acabei de falar que um homicida escreve: não matarás. Eu acabei de dizer que um ladrão abriu as portas do paraíso. Se você tem alguma mancha, alguma mácula, o sangue do Cordeiro tem poder para limpar. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o fio de escarlata da janela de Raabe, que colocou ela na genealogia de Jesus, e ela também está lá entre os heróis da fé. Tem poder para limpar todo sangue, toda mancha, tem poder para limpar. Você acredita assim? Então não fique manchado, não fique manchado, não fique manchado. Se levante daí, venha limpar as suas manchas no sangue do Cordeiro, porque você pode até achar, olha o poder que o sangue tem, querido. O fio de escarlata simboliza o sangue, olhando para trás. Milhares de anos antes de Jesus nascer, aquele fio de escarlata já simbolizava seu sangue. E nós estamos milhares de anos depois de Jesus morrer, e o sangue continua salvando, limpando, purificando. O sangue é atemporal, aleluia. O sangue, ele não está sujeito ao tempo. Ele limpa a mancha no passado, ele limpa a mancha no presente, ele limpa a mancha de todo homem, mulher, não importa se é grande, se é pequeno, se é importante, se não tem importância. O sangue limpa, o sangue limpa, o sangue limpa. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que a gente vem se reunir. Por isso que eu disse hoje lá em casa, nem que eu vá arrastado,
Mas eu não vou ficar a Santa Ceia lá em casa, não fico, não. Não dá para acompanhar a Santa Ceia. É muito bom sinal, é limpo, é uma maravilha, de longe na internet. Mas a Santa Ceia só funciona aqui dentro da casa do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Você está limpo? Se não, já o pastor vai convidar você. Vem, ora, recebe a oração. Não fica sem o sangue. Não fica sem o sangue. Você precisa do sangue. O sangue vai limpar. Bendito seja o nome do Senhor.